Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então aqui agora para nós vermos a terceira parte do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Se você ainda não viu os dois primeiros vídeos, a parte 1 e a parte 2, eu indico você parar o vídeo agora e assistir a parte 1 e a parte 2, porque senão você não vai entender, porque nós vamos partir agora do versículo 32 em seguinte. Então, se você não viu os outros vídeos, dá uma paradinha, assista os outros vídeos, depois a gente volta aqui agora, tá bom? Então, vamos lá, vamos direto para o nosso slide. Bom, pessoal, vocês viram aqui que até o versículo 31, como nós vimos, Jesus já tinha respondido as 3 perguntas dos discípulos. Ele já tinha falado sobre esse período aqui em que nós estamos vivendo, que são os primeiros versículos, do versículo 4 ao versículo 8, que Jesus chama de princípios das dores, e ele ainda fala que não é o fim, é apenas o princípio das dores. Essa linguagem figurada que Jesus utiliza de princípio das dores é a figura de uma mulher em trabalho de parto. À medida que vai chegando o momento da mulher dar à luz, as dores começam a se intensificar e ficar maiores, com dores maiores e com mais intensidade, Então, esse período aqui que Mateus chama de princípio das dores, nós encaixamos ele neste tempo aqui da graça. Também respondeu: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós vimos que Jesus responde tanto esse período aqui da grande tribulação, período inicial da grande tribulação, nós vimos também que Jesus responde sobre os sinais da vinda dele, da segunda vinda, que é do versículo 24 até o versículo 31. Jesus fala aqui então sobre os sinais da sua segunda vinda. Nós vimos também que não existe arrebatamento secreto. O próprio Jesus Cristo, quando fala da sua vinda, não fala de um arrebatamento antes da grande tribulação. Ele só fala dessa segunda vinda e que o arrebatamento é um evento concomitante com a segunda vinda. E não é invisível e secreto, ele é visível, olha, se mostra, aparece, verá, e audível. Então, tudo isso nós já vimos. Agora, a partir do versículo 32, que é o que nós iremos ver agora, Jesus não mais vai falar sobre responder essas perguntas. Jesus agora, inclusive se você olhar na sua Bíblia, tem um título falando o seguinte: Jesus dá advertências para que possamos ficar vigilantes. Do versículo 32 em diante, então, é apenas advertências de Jesus para que nós possamos ficar vigilantes para a sua segunda vinda. Mas as perguntas já foram respondidas. Por que eu falo isso? Porque alguns pegam esses versículos, do versículo 32 em diante, principalmente o 40, o 41, e interpretam o versículo sem o seu contexto maior e acaba gerando confusão. Quer ver? Vamos lá. Então, a partir do versículo 32, Jesus inicia falando da parábola da figueira. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Bom, muitos interpretam essa parábola da figueira como figueira sendo Israel. Eu tenho dificuldade de interpretar essa figueira dita por Jesus aqui como Israel, porque ele está falando no contexto maior da sua segunda vinda. E eu interpreto essa figura da figueira aqui lá em Apocalipse 6, na abertura do 6º selo. Então eu tenho mais facilidade de fazer a conexão desta figueira com Apocalipse 6, a abertura do 6º selo, que é justamente a abertura do último selo antes da vinda de Jesus. Faz mais sentido eu interpretar essa figueira como sendo o Apocalipse 6, ou seja, o 6º selo, do que a figura de Israel. Mas não vejo problema também quem interpreta que essa parábola da figueira aí se diz em relação a Israel. Depois, no versículo 33, ele diz que, igualmente, quando virdes todas essas coisas, que essas coisas? Essa que ele acabou de dizer aqui da sua segunda vinda. Sabei que ele está próximo, lógico. Quando você vê lá o sol escurecendo, todos esses sinais lá, o sol escurecendo, a lua não dando a luz, é porque a segunda vinda está iminente.
Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Este texto aqui, essa frase, é muito difícil de interpretar, porque nós vimos que quando Jesus fala da grande tribulação, ele faz uma profecia de duplo cumprimento. Ele fala tanto da queda de Jerusalém no ano 70, quanto da grande tribulação, no período final da grande tribulação. Então, uns interpretam que esta geração é a geração dos discípulos que estavam ouvindo Jesus falando e estava falando que eles iriam presenciar as coisas que ele disse, se referindo à queda de Jerusalém, e outros interpretam que essa geração seria a geração que viverá a grande tribulação. Mas isso não tem muita importância, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. O problema começa aqui, ó. O problema começa a partir do versículo 37 até o 41. Por quê? Porque tem pessoas que leem esses 3 versículos, esses 4 versículos fora do contexto maior. E quando você lê esses 4 versículos fora do contexto do capítulo 24, você vai acabar criando uma dificuldade para você. Veja só, Jesus começa falando aqui que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. Ó. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Primeiro, Jesus está falando que será como nos dias de Noé a sua vinda e não o arrebatamento. Lembrando, vocês que já viram os 2 primeiros vídeos, Jesus nunca falou em arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto. O texto que fala de um possível arrebatamento secreto é justamente esse que nós vamos ver aqui agora, que Jesus não falou de arrebatamento secreto, que existe uma interpretação do texto fora do contexto. Vamos prosseguir para vocês verem aonde que eu quero chegar. Então Jesus está falando que a sua segunda vinda, essa aqui, ó, vai ser como nos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Todos esses atos e esses eventos aqui se diz, aventando que as pessoas estavam dispersas, estavam displicentes e não estavam dando crédito que o dilúvio viria. Da mesma forma que na grande tribulação. Às vezes as pessoas não vão dar crédito que Jesus realmente vai voltar, né? Então, ó, final do versículo 38, Noé entrou na arca. E não o perceberam, porque eles estavam despercebidos, não estavam acreditando que o dilúvio ia acontecer. Até que o dilúvio veio. Até que veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Alguns pegam esses 3 versículos, 39, 40 e 41, e diz que isso aqui se trata do arrebatamento secreto de Jesus, que Jesus vai vir antes da grande tribulação para levantar a sua igreja. Mas veja, não é isso que o texto está falando. O texto está falando o seguinte, que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Levou quem? Quais foram as pessoas que foram levadas pelo dilúvio? Noé que estava dentro da arca ou as pessoas que não perceberam e estavam fora da arca? Obviamente, quem foi levado foram aquelas pessoas que estavam fora da arca. Noé ficou preservado e seguro dentro da arca. A arca da aliança tipificava Cristo. Quem está em Cristo está seguro. As pessoas que foram levadas foram as que estavam fora da arca. E lembrando, dilúvio é juízo de Deus. Então, quando fala e os levou a todos, ou seja, o juízo de Deus atingiu a todos os que estavam fora da arca, fora de Cristo. Então, quem foi levado foram aqueles que foram perdidos, condenados, receberam o juízo de Deus. Aí será levado um e deixado o outro. Quem é que vai ser levado? As pessoas que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação falam, aí tá vendo aqui o texto falando que será levado um e deixado o outro. Mas quem está sendo levado é quem está recebendo o juízo de Deus. Não é quem está recebendo uma graça de Deus. Aqueles que estão sendo deixados é que estão recebendo uma graça, porque eles estão sendo deixados
para participar do milênio, do reinado terreno de Cristo. Bom aqui nesse texto não é ser levado, é ser deixado. Aqueles que são levados, eles são comparados com aqueles que são levados pelo dilúvio no dilúvio, e os que foram levados receberam um juízo. Então eu não quero ser levado, eu quero ser deixado, porque aqueles que serão deixados aqui, serão aqueles que após a segunda vinda irão reinar com Cristo no milênio. Então, esse texto que as pessoas leem ele fora do contexto acaba gerando essa confusão. Esses versículos não falam de um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. O próprio Jesus explicou que a vinda dele, não está falando de arrebatamento, seria como nos dias de Noé, que alguns foram levados e outros deixados. Mas aqueles que foram levados para juízo, condenados. Aqueles que foram deixados é que receberam a graça da vida. É aquilo que vai acontecer aqui. E por que esse texto não está falando de arrebatamento? Porque nós já vimos lá nos versículos anteriores, no vídeo anterior, que Jesus deixou bem claro que não existe arrebatamento secreto antes da sua segunda vinda. Que o arrebatamento da igreja vai ser concomitante com a sua segunda vinda. Não é dividido em duas fases. São dois eventos no mesmo momento. A sua segunda vinda e o arrebatamento da igreja. Vocês lembram lá? Quando fala que ao som do grande clangor de trombetas, os anjos reuniram os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Nós já vimos isso. Ok? Então, este é aquilo que nós tínhamos para vocês sobre Mateus 24, o sermão escatológico de Jesus. Eu creio que tenha ficado claro para vocês e em breve nós estaremos lançando aqui outros vídeos para estudarmos melhor este período escatológico, tanto agora talvez o livro de Marcos, ou talvez nós iremos até nos aprofundar lá em Apocalipse, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido bênção para vocês. Se vocês não concordam com alguma coisa que eu falei, vocês desprezam, né? Ignorem. Mas eu creio que eu passei para vocês aquilo que nós podemos extrair de forma literal da Bíblia, tá bom? É claro que existem várias correntes doutrinárias, mas essa corrente doutrinária que eu passei para vocês é a chamada pré-milenismo histórico, que é o método de interpretação mais antigo que existe. É aquele método de interpretação que foi utilizado pelos pais da igreja desde o primeiro século, tá? Então, essas outras correntes de interpretação são correntes recentes, do século XIX. O que eu estou passando para vocês é aquilo que os apóstolos pregavam. O que eu estou passando para vocês é aquilo que os pais da igreja do primeiro, segundo, terceiro século pregavam. Eles pregavam exatamente da forma como eu passei para vocês, tá bom? Essas outras novidades aí são modismos recentes, do século XIX para frente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, porque em breve teremos mais vídeos, tá bom? Até mais e um abraço.